Hoje em dia as pessoas são mais apegadas à aparência mais do que nunca, né, irmãos? A rede social é um exemplo disso. Nós temos Napoleão Bonaparte, general francês que se tornou imperador. Ele tentou dominar a Europa no início do século XIX. Estava no poder. Só o que aconteceu com ele? Ele terminou sua vida derrotado, exilado, esquecido por aqueles que aplaudiam. Tem uma figura engraçada que algumas pessoas aqui do Brasil gostam muito, chamada Karl Marx, filósofo economista revolucionário alemão do século XIX. Ele foi o autor do Manifesto Comunista e ele tinha certeza que o caminho e o verdadeiro caminho estava em criar uma sociedade igualitária e, através disso, gerar uma transformação na sociedade. Infelizmente, ele não levou em consideração, a individualidade do indivíduo, e isso só gerou regimes de opressão, mortes e sofrimento. A gente tem uma figura também histórica chamada Freud, o pastor deve estar estudando ele na faculdade, médico austríaco do século XX, criador da psicanálise. Ele foi, vamos dizer, um dos precursores no estudo do inconsciente humano. E ele acreditava fielmente que o verdadeiro caminho estava no inconsciente e usar ele como chave para entender quem nós somos. Infelizmente, ele terminou os dias de vida dele com profunda dor e com a frase falando: minha vida se tornou uma tortura sem sentido. Isso é de nós. Nós buscamos sempre um caminho. E eu quero pegar um personagem bíblico aqui, que foi o personagem que a gente citou lá em cima, que eu perguntei para vocês, que é Paulo. Paulo é um personagem muito interessante biblicamente. E nós, quando analisamos ele biblicamente, a gente entende e a gente encontra 3 adjetivos para Paulo muito interessantes. Primeiro, que ele era o quê? Um fariseu zeloso. Segundo, que ele foi aluno de Gamaliel. E terceiro, que ele era cidadão romano. Deixa eu explicar cada um para vocês entenderem. O fato dele ser fariseu coloca Paulo dentro do campo religioso da época como uma pessoa extremamente importante. Os fariseus, eles eram responsáveis por cuidar da lei de Deus. Eles tinham essa responsabilidade. E, teoricamente, assim, eles eram respeitados pelo povo por isso. E Paulo tinha esse título. Paulo era o entendido religioso da época. Ele tinha um dos maiores títulos. Ele era aluno de Gamaliel. A escola de Gamaliel na época, vamos dizer, pega uma melhor escola aqui de Brasília. Não sei, o Galoá, talvez. Vamos para a faculdade, a UNB. Paulo frequentou a melhor escola da época. Ele foi aluno do melhor professor da época. E outra coisa, ele era cidadão romano. Esse título aqui, irmãos, nem todo judeu tinha. Por quê? Porque ele dava vários benefícios para a pessoa. Um deles, apelar a Roma para ser julgado somente em Roma pelos romanos ali. E Paulo tinha esse título. Então Paulo era uma pessoa extremamente importante. No entanto, assim como as figuras que eu citei aqui, Paulo acreditava que o caminho dele estava na obediência rigorosa da lei de Moisés. E quanto mais ele praticasse ela, mais ele ia ser justificado e Deus o amaria. Isso fez dele um dos maiores inimigos da igreja de Deus. Paulo começou a perseguir a igreja. E ele mesmo fala, Lucas escreve, em Atos 22:4, fala assim, perseguiu os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Mas ele fala em Atos 9:4 o seguinte, mas no caminho de Damasco fui surpreendido por uma luz do céu e pela voz de Cristo: Saulo, Saulo, por que você me persegues? Eu li um livro ano retrasado de um empresário chamado Flávio Augusto, que é Ponto de Inflexão. E ele fala nesse livro que existem momentos na nossa vida que a gente toma decisões ou a gente passa por situações que a nossa vida simplesmente muda de rumo. Não sei se os irmãos já passaram por uma situação assim, onde simplesmente sua vida dá um 360. E aqui foi o 360 de Paulo, foi o ponto de inflexão de Paulo. Porque aqui a gente tem uma pessoa extremamente legalista na lei judaica, que acreditava e tinha todos os títulos
Paulo, ele simplesmente tinha todos os títulos que uma pessoa, vamos dizer, um judeu da época mediano queria ter. E como o maior perseguidor do caminho, ele se tornou o maior seguidor do caminho. Ele teve uma mudança central na sua crença. Sem dúvida nenhuma, Paulo é a pessoa mais improvável da época aqui para se tornar um verdadeiro seguidor do caminho. Mas ele se tornou. E a gente tem a conversão dele em Atos 9. A gente tem a primeira viagem missionária de Paulo em Atos 13 e 14. Pasmem, irmãos. O cara que seguia a igreja se tornou um missionário do caminho. Aquele que queria acabar com os seguidores do caminho, que queria acabar com o caminho, se tornou um dos seguidores. Ele teve a segunda viagem missionária em Atos 15, 36, 18, 22. A terceira viagem missionária em Atos 18, 23, 21, 17. E aí a gente cai aqui depois de uma vida aqui no caminho. A gente tem a prisão de Paulo e a ida dele a Roma, que é narrada em Atos 21, 28. Se os irmãos quiserem depois, eu posso passar os versículos para vocês lerem. É muito legal. Pelo menos uma vez na sua vida você tirar para ler aqui. Então, eu fiquei abismado. Porque a gente tem aqui Paulo no final da sua vida, preso, com a condenação de morte na sua porta. Então vamos voltar para o texto aqui de 2 Timóteo 4, 6 a 8, porque é dentro desse contexto de prisão que Paulo escreve para esse jovem pastor Timóteo esse texto de 2 Timóteo 4, 6 a 8. E diferentemente dos personagens que citei, que estavam frustrados, arrependidos por darem sua vida por algo sem sentido, muito pelo contrário. A gente vê Paulo usando o seu testemunho para ensinar esse jovem que aquilo que ele recebeu no caminho é muito mais valioso do que qualquer ideologia que a humanidade já viu. E ele mostra uma confiança assim, que você fica até tocado e com uma fé extremamente inabalável. Vamos para o texto 4, 7, 8. Olha o que ele diz. E guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça. Por enquanto que a gente tem personagens históricos grandiosos como Napoleão, que morreu traído, triste, Freud, que morreu frustrado, nós temos Paulo, combati o bom combate com força, quando ele fala, terminei a corrida com perseverança e guardei a fé, mostrando a sua fidelidade para esse jovem pastor. Paulo não virou para esse jovem pastor e falou assim, nem te conto o que te espera aqui no final. Nem começa. Desiste. Não. Paulo fala com uma firmeza estrondosa. E essa última frase aqui do texto ecoa quando ele fala, agora está me reservada a coroa da justiça. Porque o imperador não pode tirar isso dele. Os perseguidores de Paulo não podiam tirar isso dele. A certeza que ele trilhou o verdadeiro caminho. Normalmente eu gosto de pregar expondo um texto, pegando um texto e expondo ele. Só que em especial essa noite eu quero tirar 3 lições, a gente vai analisar aqui um pouco da história de Paulo, um pouco dele falou, para a gente tirar 3 lições muito importantes sobre o caminho com um dos maiores seguidores do caminho. Amém? Primeira lição que eu aprendo aqui analisando historicamente a história de Paulo é que não há caminho sem comunhão. Fala para você que não tem irmãos aqui um do lado do outro, mas então repete comigo. Não há caminho sem comunhão. Olha que interessante, Paulo se converte. E ele começa a pregar em Atos 9, do 20 ao 22. Então ele começa a pregar ali em Damasco. Ele prega, e o povo sente tanta raiva dele que quer matar Paulo. Então Paulo foge de lá. E a gente tem a fuga de Paulo de Damasco em Atos 9, 23, 25. E ele também fala em 2 Coríntios 11, 32, 33. Só que aí ele fugiu de Damasco, ele tinha pregado lá, e o que ele sente? O que ele faz? Ele vai encontrar a igreja de Cristo. Ele vai encontrar os discípulos de Cristo. Porque ele entende a importância da comunhão, amém? Então em Atos 9, 26 ele vai a Jerusalém. E o que acontece em Jerusalém? Eu vou ler para vocês. Quando chegou a Jerusalém, tentando se reunir com os discípulos, então imagina a empolgação de Paulo chegando ali para se reunir com os discípulos.
Todos estavam com medo dele e não acreditaram que fosse realmente um discípulo. Paulo foi rejeitado pelos discípulos, lógico, né? Ele estava perseguindo eles. E agora, do nada, Paulo chega falando que era um deles. No entanto, eu vou continuar o texto. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Paulo, como eu falei, ele tinha cidadania romana, ele era fariseu, ele era uma pessoa extremamente entendida. E eu não tenho dúvida que Paulo tinha um poder cognitivo, vamos dizer, um conhecimento, uma inteligência, se brincar ali com 80% daqueles discípulos de Cristo. Era uma pessoa muito inteligente, era uma pessoa muito importante. E ele foi rejeitado em primeiro momento. Mas Paulo entendia a importância da comunhão. Paulo, quando foi rejeitado, ele falou assim, não, a partir de agora eu não quero saber mais dessa raça de víbora, não. Vou aqui montar agora o cristianismo 2.0 paulino. Não, ele não fez isso. Muito pelo contrário. Ele permitiu ali que Barnabé o ajudasse e que intercedesse por ele. E ele foi reintroduzido ali à igreja com muita humildade. Por quê, irmãos? Porque ele entendia a importância da comunhão. Cristianismo não se vive isolado. Cristianismo ele é construído em comunidade. A gente precisa um do outro para seguir o caminho. Eu posso saber meia dúzia de versículos e tudo, mas eu não sei de tudo. A gente precisa se ajudar. A gente precisa estar junto. E Paulo ele exorta a igreja de Tessalonicenses. Em 1 Tessalonicenses 5:11 ele vai falar o seguinte, ó. Por isso, exortem-se, edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês já estão fazendo. O escritor de Hebreus vai falar em Hebreus 10:25, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo os costumes de alguns, mas encorajemos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Quando eu era novo, adolescente, não existia a figura do cristão, principalmente o evangélico desigrejado. A gente já conhecia o católico não praticante, né? Hoje, cada dia que passa, a gente tem o evangélico protestante não praticante, desigrejado. E isso não existe. Não tem como uma pessoa seguir o caminho sem estar em comunhão com os irmãos. Matthew Henry, um dos maiores, vamos dizer, exegetas e comentaristas bíblicos da história, ele vai falar que o homem é feito para a sociedade e os cristãos são para a comunhão dos santos. Não tem como a gente falar que está no caminho se a gente não está em comunhão com os nossos irmãos. E tem muitas pessoas que falam assim, mas eu me feri, na igreja eu me feri. Mas é lógico, somos pecadores. E é natural que a gente vai se ferir. Mas assim como está em comunhão, a gente também tem que exercer o quê, irmãos? O perdão. Assim como aqueles discípulos ali exerceram o perdão na vida de Paulo. Imagine, você tem uma pessoa que está matando os nossos irmãos aqui em Cristo. E aí do nada ele vai aqui e se converte em nome do Senhor. O que nós como igreja temos que exercer na vida dele? O que, irmãos? Perdão. E Paulo experimentou do perdão da comunhão aqui da igreja. E a mesma forma como nós temos que tratar também no dia a dia uns com os outros com perdão. É fato que eu vou machucar uns irmãos, que o pastor também vai machucar, porque nós somos humanos. Mas o nosso trabalho como cristãos é estar perdoando uns aos outros, estarmos andando em comunhão no caminho de Deus. Isso é uma lição muito importante que Paulo nos mostra, como ser um seguidor do caminho. Vamos para a segunda lição? Segunda lição, para seguir o caminho é preciso ter perseverança em meio aos sofrimentos. Para seguir o caminho é preciso ter perseverança em meio aos sofrimentos. Em 2 Coríntios, Paulo vai falar para a igreja, no 2 Coríntios 4, do 8 ao 9, 16, 17, o seguinte, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia.
pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Olha só quando a gente analisa o 8 e o 9 aqui. Paulo, ele descreve todos os sofrimentos que ele passou. Ele mostra que Deus o sustentou. Então, a segunda lição aqui que a gente tem que entender, irmãos, que o fato da gente estar no caminho não significa que a gente vai ter imunidade aos problemas da vida. A promessa não está no sentido de não passar por problemas, né, irmãos? Mas significa que ele não vai nos abandonar em meio aos problemas. E ele continua no 16, 17, ele vai falar o seguinte, ó. Por isso não desanimamos, embora externamente estamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Olha que profundo que Paulo fala aqui. Paulo, ele viveu sob constante ameaça de morte. Ele foi apedrejado em Listra. Ele foi açoitado em Filipos. Ele enfrentou feras em Éfeso. Ele foi atacado por uma multidão em Jerusalém. Ele, quando estava preso, ele sofreu um naufrágio. E quando ele sobreviveu ao naufrágio, ele estava tranquilo ali numa fogueira, foi uma cobra e foi e mordeu ele, na ilha de Malta. Paulo sofreu momentos terríveis. Mas de forma muito clara ele fala que, embora esses momentos tenham passado na vida dele, ele estava sendo renovado dia após dia, irmãos. Às vezes, a gente tem passado momentos difíceis, mas Deus tem nos renovado dia após dia. Quantas vezes eu já cheguei na igreja triste, falando assim, não, eu só vou lá, só Deus, só para cantar. E Deus fala comigo através das escrituras, através da palavra pregada, através de uma música cantada, e Deus me renova. Eu tenho certeza, se eu der a oportunidade, que os irmãos vão falar. Porque embora a gente passe por problemas, assim como as pessoas do mundo também passam, nós estamos sendo renovados dia após dia. Existe algo em nós que ninguém pode tirar, que é a certeza que nós estamos no caminho. Isso ninguém pode tirar de nós. John Wesley, grande avivalista, ele fala, voltando de uma viagem missionária, ele ali no navio, ele encontra um grupo de cristãos chamado moravianos. E ali o barco praticamente afundando, a tempestade terrível, o Wesley extremamente, assim, morrendo de medo, falando assim, pronto, eu vou morrer agora, já chorando, desesperado, quando ele olha para esses moravianos, eles estavam cantando hinos ao Senhor. Nesse dia o Wesley falou assim, não sou mais crente. Eu não sou crente, eu tenho que me converter de novo, para ter a confiança e a fé desses irmãos aqui. Então, irmãos, a gente vai passar momentos difíceis. Ano passado, eu e a Patrícia passou um momento muito difícil com meu... Foi ano passado? Acho que foi ano retrasado com meu pai. Que ele ficou internado um tempão no hospital. E tinha dia que eu ia lá no hospital, ficava com ele de madrugada. Eu trabalhava o dia todo, ficava com ele de madrugada, trabalhava o dia todo. De novo, no outro dia, virado. E assim, a gente passou momentos muito difíceis. Ele chegou a fazer hemodiálise, foi muito difícil. E se eu citar aqui, eu posso falar inúmeros problemas que eu já passei na minha vida. Mas eu tenho certeza que até aqueles momentos que até eu duvidei, o Senhor estava comigo. Ele segurou nas minhas mãos até quando eu mesmo achei que tudo tinha acabado. Ele estava comigo. A mesma promessa, a mesma força que Paulo falou aqui, é o mesmo Deus que te sustenta nesses momentos difíceis também. E eu quero finalizar aqui com a terceira lição que a gente aprende na vida de Paulo. Deixar um pouco de lado aqui os ensinamentos de Paulo e vamos aqui mergulhar agora no que Cristo falou em João 14,6, que ele diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Terceira lição que eu aprendo aqui sobre o caminho e seguir o verdadeiro caminho é que o caminho só existe porque Jesus é o centro. O caminho só existe porque Jesus é o centro. Existem duas correntes de pensamento muito fortes hoje fora do Brasil, chamado primeiramente universalismo, que é a crença de que todas as pessoas vão ser salvas
independente de religião. No fim, todo mundo vai ser salvo. E existe a crença também do pluralismo, que é o seguinte, que é que todos os caminhos levam a Deus. Então não importa se você é espírita, não importa se você é da macumba, não importa se você é budista, se você é uma pessoa boa, todos os caminhos vão conduzir à salvação. E esses são dois pensamentos extremamente antibíblicos. São totalmente pensamentos errados. E nós também temos um que agora esse está muito enraizado e muitas vezes na nossa cultura, muitas vezes na nossa forma de pensar cristianismo, que é o cristianismo utilitarista. Não sei se os irmãos já ouviram. Que é as pessoas que acreditam e a forma delas adorar a Deus e de viver o cristianismo é simplesmente voltada no eu. É só o eu, ela só pensa no fato, no que vai. O cristianismo só é uma forma que ela utiliza para ela se beneficiar a si mesma. Tem uma moça lá no serviço que ela é um pouco seguidora desse caminho aqui. Porque tudo que ela vai falar sobre cristianismo, que envolve cristianismo, é ela recebendo algo em troca. Vou fazer jejum? Não, o jejum não como a gente vê biblicamente, né? Que é o jejum que a gente faz para se aproximar de Deus. A pessoa faz para ter coisas. Não, vou fazer o jejum aqui porque eu preciso ter uma coisa. Porque eu tô precisando de tal coisa. Não, eu preciso ir na igreja domingo. Porque se eu for na igreja domingo, nossa, quando eu não vou pra igreja, parece que minha semana não é boa. A minha semana não é produtiva. Então, o cristianismo gira em torno somente para satisfazer os desejos da pessoa. Não que você não vai pedir. Só que isso não pode ser o centro do que você crê. Cristo tem que ser o centro. Amém, irmãos? Cristo tem que ser o centro da nossa busca. Eu venho para a igreja domingo à noite aqui para cultuar a Deus. Eu jejum para me aproximar de Deus. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Lógico que eu vou orar para Deus, me dar forças para me ir atrás dos meus sonhos. Só que tudo isso não se compara com o que Deus tem nos dado todos os dias. Com a salvação, amém, irmão? E Paulo, ele bate nos Gálatas por causa disso. Os Gálatas, eles, assim quando Paulo fundou a igreja, Paulo saiu, e muitos judaizantes, que eram judeus ali, legalistas, ficaram na igreja. E eles introduziram isso, eles colocaram Jesus mais. Então era Jesus mais as práticas judaicas. Então, para você estar na igreja e servir na igreja, você tinha que... Sim, Jesus é o centro, mas você tem as práticas judaicas. E o que Paulo fala para eles no começo da carta, em Gálatas 1:6? Ele fala o seguinte, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aqueles que chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. Cristo é o centro do nosso evangelho. É somente Jesus. O único caminho que a gente tem que seguir é Cristo Jesus. Ele é o único caminho, ele é o centro do nosso pensamento. Pascoal, ele fala nos seus pensamentos, ele fala o seguinte, fora de Jesus não sabemos o que nem é nossa vida, nem nossa morte, nem Deus, nem nós mesmos. Um pregador que eu gosto muito, chamado John Piper, ele vai falar no seu livro Designing Gods, que ele vai falar o seguinte, a vida cristã consiste em glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Isso só acontece quando Jesus está no centro de tudo. Não existe caminho se Jesus não é o centro. Se Jesus não é o centro do seu caminho, eu tenho uma péssima notícia para você, você não está no caminho. E assim como Paulo foi encontrado pelo caminho, por Cristo, e se tornou seguidor do caminho, nunca é tarde para a gente se tornar seguidores do caminho. Amém, irmãos? E nessa noite de terça, eu te convido a repensar e pensar bem, ser do centro do que eu sigo. Será que Cristo tem sido o centro daquilo que eu prego? Será que Cristo tem sido o centro da minha vida? Será que quando eu abro as portas do quarto da minha vida, será que Jesus tem todas as portas desse quarto? Isso é um exercício diário da nossa parte. E eu falo, um tempo atrás eu passei um momento muito difícil, e foi um momento que eu refleti muito sobre isso. Porque muitas vezes eu coloquei até o meu próprio ministério como centro, muitas vezes, daquilo que eu acreditava.
Às vezes eu coloquei muitas outras coisas como o centro daquilo que eu acreditava. E muitas vezes a gente tem que perder algumas coisas para entender que Cristo tem que ser o centro. Amém, irmãos? Então feche seus olhos, eu quero orar com vocês. Querido Deus, querido Pai, nessa noite, Pai querido, que o Senhor nos ajude, Pai amado, a entender o verdadeiro caminho. Nos ajude, a gente aprenda a perdoar uns aos outros, Pai querido. Que a gente aprenda a conviver uns com os outros, Pai. Nos ajude, Pai, na força do Seu Espírito, que a gente possa cada dia, Pai, como Igreja Batista das Nações, andar mais unidos, Pai. Que a gente, Pai, não importe a dificuldade, não importe o problema, mas que a cada dia mais a certeza da Sua salvação cresça em nossos corações. Não importe o problema externo, Pai, mas nos renove todos os dias, assim como Paulo, que estava preso, mas não desanime. Esteja conosco, Pai querido. E não nos permita, Pai, perder o Senhor de vista. Se for pelas forças dos nossos braços, Pai, a gente vai perder. Mas segura na nossa mão, Pai querido. Esvazia o nosso eu e agarra a gente, Pai. Não faça a gente perder o Senhor de vista. Não permita que a gente tire o Senhor do centro de nossas vidas. Nos ajude, Pai querido, a todos os dias refletir sobre isso. E cada dia o Senhor possa estar em nossa vida como Senhor, não como coadjuvante. Nós te adoramos e te glorificamos. Amém e amém. Amém, irmãos?